Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Erzen Guzmão. Erzen cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Membro efetivo das comissões de Educação, Direitos Humanos e Segurança, Orçamento, Saúde e Saneamento, Erzen definitivamente demarcou o seu espaço no plenário e nas comissões técnicas do Parlamento da Bahia. Voz firme e absolutamente em defesa dos interesses, sobretudo de conquista e grande parte do sudoeste da Bahia, Erzen, na verdade, em pouco tempo, disse ao que veio. Veio, inclusive, ferindo uma questão que a mim parece fundamental com relação à defesa dos interesses da população. Estou falando das vistorias veiculares. Como é que anda essa luta, deputado? Veja só, Humberto, é um prazer estar aqui. A vistoria veicular cobrada na Bahia é uma ilegalidade. Ela é inconstitucional e também fere o Código Tributário Nacional. Em relação à Constituição Federal, já tem uma decisão em Brasília, é do Supremo Tribunal Federal, que anulou a cobrança da vistoria veicular por entender da sua inconstitucionalidade. No Mato Grosso, deputados do PT derrubaram a cobrança da vistoria veicular e aqui na Bahia, no mês de dezembro, foi aprovado esse escândalo, que é a cobrança da vistoria veicular. A carga que você tem sobre um veículo é algo terrível. Nós pagamos IPI, eu anotei aqui, Humberto, CONFINS, PIS, ICMS, que o da Bahia é um dos maiores do país, IPVA, você paga licenciamento, DPVAT, selagem de placas e as placas. E o Detran inventou uma vistoria veicular. Eu soube que o Detran não tem estrutura para atender a demanda da frota do Estado da Bahia. Mas ocorre que, se o Estado quer terceirizar, ele vai terceirizar e a conta é do Estado. A conta não pode ser nossa, não pode ser do cidadão. Por isso que nós entendemos que esta cobrança é inconstitucional. E a oposição entrou na Justiça com remédio jurídico para tentar anular. Como se não bastasse, nós entramos com um decreto legislativo na casa semelhante à proposta do PT no Mato Grosso e já está na pauta, vai ser votado a qualquer momento, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. E eu acredito que os deputados haverão de derrubar esta ilegalidade. E também, como reforço desse trabalho nosso aqui, ele já repercutiu em Brasília, o deputado José Carlos Aleluia, presidente do DEM, ele entrou através do DEM nacionalmente, solicitando junto ao Supremo Tribunal Federal que anule a cobrança ilegal da vistoria veicular em todo o território nacional. Perfeito. Nós temos aqui na Bahia e no resto do país. Ou tem estados que não têm a Já tem exigência? estado que caiu. Já tem estado Tem que estado caiu. que sequer implantou. E tem estados que a justiça já Agora, anulou. deputado, é uma coisa curiosa. Qual foi o critério? Como é que essa exigência da vistoria veicular acabou incidindo sobre a cabeça do proprietário de automóvel? Passou como? Por onde? Enfim, qual foi a via que o Detran usou para, de repente, desembocar nessa exigência? Olha, o que eu estou vendo aqui, acompanhando o debate, mas ele não está esclarecido ainda, há controvérsias, é de que no apagar das luzes do ano velho, do ano do passado, do ano de 2014, entre o Natal e o Réveillon, com muita festa, Perfeito. a Assembleia teria aprovado aqui um pacote à legislatura anterior, e que contempla, que daria direito ao Detran a implantar esta cobrança, essa ilegalidade. Nós entendemos que se a Assembleia Legislativa deu essa contribuição e errou, ela pode agora corrigir com esse decreto legislativo. Óbvio, é evidente. Os deputados, nossos colegas deputados, podem e devem corrigir este erro grosseiro. O doutor Maurício Bacelar, que é o diretor do Detran, ele esteve aqui na Assembleia atendendo um convite dos deputados e a justificativa dele é em relação à cobrança exorbitante. Em Conquista já caiu violentamente o preço. Caiu. Porque esse trabalho nosso aqui já enfraqueceu a cobrança veicular na Bahia. Eles já estão fazendo promoção. Mas a tendência é cair. E eu diria que já subiu no telhado em relação
a qualquer momento, se não cair aqui, não cair na justiça, haverá de cair em Brasília. E o doutor Maurício disse que o Estado não pode ter nenhuma ingerência sobre essas empresas, porque são empresas da iniciativa privada, terceirizadas, e ele disse que seria uma interferência, ele saiu em defesa da economia de mercado. Eu falei para ele que isso é reserva de mercado, não é economia de mercado. E, portanto, eu estou, Humberto, eu e os colegas deputados de oposição, estamos otimistas que a Assembleia Legislativa haverá de corrigir esse erro. Perfeito. Deputado, que é uma luta, o senhor não tem a dúvida que é uma luta que acabou repercutindo de forma positiva no seio da sociedade baiana. Deputado, vamos fazer uma pauta sobre conquista, já que nós somos da República Livre de Vitória da Conquista. Como é que está o aeroporto, deputado? O tempo em Conquista nessa época, e é bom que o telespectador saiba, o tempo fica bastante instável. No mesmo momento que dá teto, esse teto desaparece e você corre o risco de sair daqui para ir para Vitória da Conquista, sobrevoa a cidade e volta. E aí você compra uma passagem para ir de avião daqui para Conquista e é obrigado a embarcar num ônibus na plataforma do aeroporto e chegar em Conquista no outro dia, sabe Deus que horário. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, exatamente porque o aeroporto existente não tem equipamentos que possam trazer a aeronave para o solo com segurança. O aeroporto novo está sendo construído e em que pé está a obra, deputado? Veja só, Humberto, em relação ao que você falou aí de voo, de cancelamento dos voos. Eu me lembro quando você estava no rádio, você soltou uma frase em relação ao aeroporto de Conquista que eu peguei o gancho. Você se lembra que você disse assim, olha, nosso aeroporto é um aeroporto regional. Você se lembra que você falou? E é verdade. Para você ter ideia, Bom Jesus da Lapa embarca em Conquista. Guanambi, Brumado, Jequié, Itapetinga. Essas cidades... Caetité. E Caetité. Essas cidades e suas micro-regiões embarcam em Conquista. É verdade. Conquista tem 6 voos diários para Salvador. Nesse período agora, a Azul cancelou os voos noturnos. A neblina densa, cidade da Garoa, com 1.100 metros acima do nível do mar, Conquista é uma cidade completamente diferente do clima que nós estamos habituados, principalmente aqui no litoral. E nós precisamos lá de um ILS. É um equipamento que serve para que o piloto faça voo através de instrumento e são sensores que são colocados, estacas de mais ou menos 1,10 m a 1,15 m de altura, são colocadas em um raio de 6 quilômetros do aeroporto, para que o piloto ele tenha uma aproximação através de instrumento de 100 metros da pista e evitar tantos cancelamentos de voos. Esse equipamento custa 3 milhões. O que é isso para o Estado? Nós estamos apelando para que o governo coloque esse equipamento para que a gente tenha, Humberto, paciência para esperar que esse novo aeroporto seja construído, porque a pergunta sua, para contemplar agora, eu sempre visito o aeroporto. A nossa pista chegou agora com 55%. 55%. Faltando ainda 45% para completar a obra da pista. Nós recebemos aqui notícias de que o governo foi lá dizendo que inaugura esse ano, não inaugura. Não tem mágica que você faça para conseguir o governo pagar esta promessa de inauguração do aeroporto, Humberto, esse ano. Então, 55% da pista. Falta o terminal. Sequer a licitação do terminal, ela foi já realizada, o edital não foi publicado, não teve sequer a licitação. Então, eu conversei com um repórter, ele dizendo para mim que tratando com o Luciano, que era da Infraero, e você sabe que depois de outro erro do governo do Estado, eu pedi um documento e até agora o governo não entrega esse documento. Nós solicitamos um documento para que o governo explique por que ele trocou, depois de 30 anos de Infraero, ruim com ela, pior sem ela, colocaram uma empresa de nome Reico, R-E-Y-C-O. Quando você vai no Google, que busca informações, não tem nada em relação à aviação. E, inclusive, o site está lá dizendo que ele está em construção, pelo menos há 30 dias atrás, o site da Reico. Tiraram a Infraero, colocaram a Reico. E o governo não contempla a cidade colocando esse equipamento para que nós pudéssemos ter toda a paciência necessária para aguardar a inauguração do aeroporto. Sim, aí o Luciano da Infraero, que era da Infraero, disse ao nosso repórter que se tudo correr bem, muito bem, sem nenhum problema,
2 anos para você inaugurar o aeroporto? Mas vamos por etapa, que é para o telespectador entender de forma bem didática. Você diz assim, o equipamento é um ILS, Sim. é um ILS, que não é colocado no âmbito da pista. Ele fica antes 6 quilômetros da pista. Em vários pontos. Em vários pontos estratégicos, envolvendo aí 6 quilômetros de distância. Certo. Correto? Perfeito. É isso aí. Dado 2. Esse equipamento, na medida em que se inaugure o aeroporto novo, ele pode ser retirado desse local que está e ir para um local que contemple o novo aeroporto, correto? Eu acho que Se seria. o novo aeroporto já não vier dotado disso aí. Se é um É equipamento... um entendimento. Roberto, é verdade, Humberto. É um Se entendimento. Exatamente. Pronto. Quanto é que custa o equipamento? 3 milhões. Como ele é instalado em pequenas glebas de terra, nesse raio de 6 quilômetros, vamos colocar, e aí até um exagero, vamos colocar 3 milhões e meio. Pronto. 3 milhões Que e esses meio. 500 mil serviriam para indenizar essas pequenas glebas que não vai chegar a isso. E colocar uma pessoa lá para tomar conta disso. Qual é? Um caseiro, alguém que perfeito. fique lá para vigiar esse equipamento, correto? verdade. Pois bem, e deve ser um equipamento, sensores são normalmente equipamentos que demandam fornecimento de energia, coisa parecida e tal, e a rede. Mas vamos colocar, vamos ser benevolentes, R$ 1 milhão para toda essa estrutura. Então ficaria em torno de 4 milhões de reais. Vale a pena para salvar vidas, para deixar a cidade sendo contemplada na sua normalidade com a questão do transporte, da aviação, e que esse equipamento, que é um equipamento regional, pudesse e possa atender plenamente toda uma população regional? A mim parece que sim, não, deputado? Com certeza, Humberto. Exatamente, até pelo que eu lhe falei, são 6 voos diários para Salvador. São 11 ou 12 voos que nós temos. Nós temos voo direto para Brasília, temos voo para Belo Horizonte, temos voo para Salvador e suas conexões. Então, eu entendo que o governo precisaria contemplar a cidade de Vitória da Conquista com esse investimento. O senhor está informando a cidade dessa coisa de forma detalhada, deputado? Estou, Humberto. Nós temos lá aquele programa de rádio que você conhece. Humberto, a gente fala aqui. O outro tema, né? Foi esse aqui que nós lembramos agora. Já anotei aqui, Verdade. já anotei. Então, eu tenho falado, tenho mostrado, e esses dados, nós solicitamos esses dados e Zé Maria, que é presidente do Movimento Conquista, pode voar mais alto. Em uma conversa informal, você sabe quantos deputados tem na região sudoeste que precisam do aeroporto Conquista? Certo. 10. 2 em Guanabi, 1 em Jiquié, 2 em Jiquié, 3 em Vitória da Conquista, 1 em Barra da Estiva, são 10. Por que o senhor não envolve esses deputados Nós todos estávamos num trabalho conversando. de pressão sobre o Perfeito. governo Nós federal? estávamos conversando com os deputados sobre isso e o Zé Neto encostou, o líder do governo, perguntando o que é que precisa e a gente falando ali. Aí, por iniciativa de Luciano Ribeiro, é outro, lá de Caculé, que eu não tinha citado Caculé, Luciano Ribeiro me disse assim: Wesley, peça alguma coisa por escrito, alguma informação técnica. Nós já solicitamos, eu solicitei o Zé Maria, ele me prometeu, ele estava indo para a Argentina, para Buenos Aires, ele disse, no retorno, eu entregarei a você esse documento com dados técnicos para que a gente possa, junto ao governo, conseguir esse equipamento para a cidade, para a gente ter toda a paciência, repito, para esperar o novo equipamento, o novo aeroporto. Claro, eu acho que a cidade faz por onde? A cidade, Deus do céu, Conquista é a terceira cidade de importância econômica no estado, dá uma contribuição fantástica para os cofres do governo do estado e do ponto de vista eleitoral também. Perfeito. E a gente não pode negar isso, já que a Sem gente dúvida. conversa, convive e vive num meio eminentemente político. Portanto, o novo aeroporto de Conquista entra num processo de emperramento em razão de tomadas de posição que envolve todo um processo e todo um rito para que a licitação possa ocorrer, essa coisa toda, e a expectativa de que a gente possa ter o aeroporto ainda esse ano vai por água abaixo, não, deputado? Com certeza, não sai, Humberto, não sai. Eu tenho ido lá, eu tenho visitado, e exatamente pelo tempo, nós já estamos já no segundo semestre do ano. É inaceitável uma fala no sentido de que nós teremos esse equipamento, esse novo aeroporto esse ano. Perfeito. Eu fico com a orientação do técnico Luciano, ex-Infraero,
que ele disse que ele assegura 2 anos para o aeroporto. Prefeito deputado, houve uma liberação para todo o estado da Bahia de vagas para medicina, onde já existem cursos, e para a criação de novos cursos de medicina. Conquista ficou ao largo. O senhor atribui isso ao quê? Essa ausência de conquista desse pacotaço envolvendo a questão do curso de medicina na Bahia. Repito, vagas para onde já existem as escolas e os cursos, claro, e criação de novos cursos, onde na verdade não existia nenhum. A cidade não tem culpa. Eu diria que eu vou atribuir ao desprestígio do PT. Governado Conquista pelo PT, o prefeito é do PT, 2 deputados do PT, um estadual e um federal. Eu atribuo o desprestígio do PT. Porque essas 357 vagas que estão chegando agora, que faz parte do programa Mais Médicos na Bahia, Vitória da Conquista tem um curso de medicina com 30 vagas apenas. Esse curso de medicina que foi implantado pelo ex-governador Paulo Souto foi muito criticado pelo atual prefeito e pelo doutor Jorge Sola, que era uma irresponsabilidade, que era um curso que estava sendo implantado assodadamente e que não ia funcionar. É um dos mais bem avaliados do Brasil. Completou ano passado 10 anos. 10 anos tem o nosso curso de medicina e você pode buscar junto ao MEC as informações. É um dos mais bem avaliados da pátria. Então, Conquista tem bons professores, bons mestres, tem uma estrutura e fruto também da iniciativa privada, que avançou muito, investiu muito na área de saúde. Conquista esse boom de crescimento lá de Vitória da Conquista em função da iniciativa privada na saúde e na educação. E a cidade avançou, a construção civil e etc. Então, Conquista já tem uma boa estrutura para receber mais vagas do curso de medicina. E o ministro Fioro esteve, no ano passado, exatamente numa palestra dos Mais Médicos. Sentado à mesa estava o prefeito, o deputado federal, o estadual do PT, eles estavam lá. E a cidade pagou esta fatura, acreditou, se entusiasmou, votou, e quando saem as vagas, Vitória da Conquista fica de fora. Só posso atribuir ao desprestígio das lideranças petistas em nossa cidade. Uma pena. A cidade paga uma fatura dolorosa. A cidade e a juventude, não só de Conquista, mas com toda uma juventude regional. Conquista é um polo de educação, assim como também um polo de saúde, sobretudo de educação de terceiro nível e de saúde. Hoje Conquista atende um sem número de serviços que não há necessidade, impede, no bom sentido, entre aspas, que a população se desloque de lá para vir para centros maiores em busca de atendimento. Faz lá em Conquista, Conquista é um verdadeiro filtro, e essa questão do curso de medicina em Conquista, da criação de novas vagas, era fundamental para a Conquista. Há tempo para reverter isso, deputado? Claro, eu veja só, Humberto, nós temos lá a Universidade Federal da Bahia, o campus avançado Anísio Teixeira. E é um sonho. A cidade está sonhando com estas vagas para a Universidade Federal. Eu entendo que, se o ministro esteve lá, se ele falou que tinha as vagas, por que agora nega a cidade quando ele libera 357 vagas? E eu diria, Humberto, que uma cidade que agoniza com a sua economia, principalmente depois do baque da Azaleia, onde ela tinha 25 mil funcionários, tem hoje R$ 4.500, que é Itapetinga, 4.500 funcionários, que é Itapetinga, Azaleia. Eu diria que cabe, comporta em Itapetinga 30 vagas de um curso de medicina, vai elevar a autoestima. E pela localização dela, Itapetinga tem uma localização privilegiada em função dos seus vizinhos, com cursos excelentes, bem avaliados, também o da UESC e de Itabuna. Então tem mestres, doutores e professores de medicina em Itabuna e em Vitória da Conquista. Itabuna a 130 quilômetros, Conquista a 100 quilômetros. Tem toda uma estrutura docente pronto. já. Então, se você pronto. observar, e eu quero parabenizar Guanambi, Jacobina, Irecê, cidades valentes, que têm dificuldades, inclusive, de comunicação terrestre e aérea, pela distância, etc., estradas, e eles estão conseguindo. Itapetinga é uma cidade tão bem localizada. Olha, Humberto, eu tenho falado aqui, e se Conquista, Vitória da Conquista, fosse uma cidade mineira,
Se fosse em Minas Gerais, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, cada cidade dessa teria a sua universidade independente. Você vê que a nossa universidade de campus tem ali em Itapetinga e tem em Jequié. Claro que agora o governo não teria esse orçamento porque está quebrado. Todo mundo está falando que é o governo da Bahia e dá sinais evidentes de quebradeira. Mas o correto era, inicialmente, você desmembrar e dar a independência da Universidade de Jequié. Jequié anseia por isso. E Itapetinga, pelo menos agora, eu defendo a implantação de um curso de odontologia, aliás, odontologia para a conquista, de veterinária, para estimular a pesquisa, para o rebanho, Itapetinga voltar a ser a capital da pecuária, como eu defendo também 30 ou 40 vagas de um curso de medicina ali. Perfeito. E as nossas vagas de conquista. Perfeito. Deputado, qual é a importância que o senhor dá do ponto de vista de veículo de disseminação da economia e até mesmo da solidificação dela? Que importância o senhor dá a uma ferrovia? Olha só, eu cresci ouvindo falar, e você sabe que é verdade. Vasco Neto concebeu uma ferrovia Bom Jesus da Lapa, Ilhéus, passava por Vitória da Conquista. Quer dizer, é um sonho da década de 50, 60, 70, 80, 2000. Em 2002, Humberto, eu vi e fiquei impressionado, eu tenho em arquivo, um mapa da Valec. Um mapa da Valec. Paulo Souto era o governador. No mapa da Valec, a ferrovia passava por Vitória da Conquista, passava por Itapetinga e depois de Itapetinga bifurcava. Estava bifurcando porque havia uma briga com os ambientalistas de Ilhéus, havia lá um debate sobre Ilhéus receber ou não e ter o porto ou não, então ficou Ilhéus ou Belmonte. Você se lembra disso? Uhum. Ilhéus ou Belmonte. Uhum. Por isso que ficou, depois de Itapetinga, parava para esperar o desfecho desse debate. Muito bem. Enquanto esperava esse debate, a briga para saber se era Belmonte ou Ilhéus, Luiz Amaral, prefeito de Jequié, e o senador César Borges conseguiu tirar a ferrovia Oeste-Leste de Vitória da Conquista, passou por Jequié. De parabéns a Jequié, e a gente lamenta de novo a força política fragilizada do PT em Vitória da Conquista. Eu diria que eles dão demonstração a todo momento que estão cansados, 20 anos, desmotivados, e por isso que nós perdemos. Eu entendo que esta ferrovia é importantíssima e há dificuldades em vários trechos, desemprego, inclusive nos canteiros de obras, lá em Tanhaçu, em Jequié, Brumado, mas nós esperamos realmente que o governo tenha os recursos e que toque esta ferrovia Oeste-Leste até o fim. A expectativa de que Conquista venha a ter uma extensão, Um braço dessa ligue, ferrovia, né? braço, para que ligue, um apêndice, para que ligue ao leito, diria, norma oficial. Está distante essa expectativa? Eu deputado? soube, Humberto, que isso não existe, né? Não há essa possibilidade. Eu soube, eu não entendo, mas eu, inclusive, eu dizia, quando eu chegar em Salvador, eu vou buscar, vou dar uma fustigada. E não vai faltar oportunidade, até para a gente tomar conhecimento da logística do funcionamento de uma ferrovia. Mas eu estou com você. Se a gente pudesse ter também lá um desvio, passando por Conquista, Pois é, deputado. seria. Inventaram na época, foi um técnico aqui, um secretário, chegou lá e falou: mas o problema de Conquista é que nós desviamos a ferrovia da Serra do Marçal. Humberto, se você chegar lá nos Alpes suíços, né? Isso estão brincando com a gente, É né? na Sibéria, deputado. Você tem um Marçal por cima do outro 10 vezes. Deputado, mas tem outra coisa, tem outro gargalo em Conquista que a população precisa, a população está sedenta pela solução dessa questão. Foi até ali o Paraguaçu, parou ali. Que tal a gente puxar essa questão da duplicação da BR-116 a partir de Conquista, deputado? Olha, veja só, eu viajo por terra já, e fiz uma viagem um domingo só para saber, porque eu passei a integrar, eu sou hoje membro de um grupo de deputados que fiscalizam as obras da Via Bahia. Uhum. Feira de Santana tem 2, tem o Carlos Geilson,
o deputado colega Geilson e Zé Neto. Tem também o líder do PT, Rosenberg Pinto. Lá em Jiquié tem 2 membros nesta comissão, que é exatamente o deputado Euclides Neto e Leur Lomanto. E em Vitória da Conquista... Euclides Fernandes, desculpa. Euclides Fernandes e Leur, lá em Jiquié. E lá em Vitória da Conquista, eu e José Raimundo Fontes. E agora, nós fizemos uma audiência pública e ela repercutiu de maneira positiva. Amanhã tem uma reunião do CREA com vereadores e também representantes da Via Bahia. Formaram uma comissão através de uma resolução aprovada na Câmara, na Casa, e eles pretendem trabalhar em parceria com este grupo de deputados aqui da Assembleia Legislativa. Quando você chega, eu estava falando da viagem, você vê trabalho entre Salvador e Feira de Santana, lento, mas tem. Você tem duplicação, como melhorou viajar de Feira de Santana até o Paraguaçu. Que era um gargalo. Que coisa. Você tem viajado lá, Humberto? Não, nunca mais passei. Mas você precisa ver, Humberto, a diferença. Você viaja, a chegada de Feira de Santana, quem está vindo de Conquista, aquelas curvas e o trânsito muito lento ali de Manuel Vitorino, de Santo Estevão até Feira de Santana, acabou aquele problema. Então você tem duplicação de Feira até Santo Estevão, faltando poucos trechos, mas a grande parte liberado, e de Santo Estevão até Paraguaçu. Quando você vai lá para Jiquié e para Conquista, não existe trabalho da Via Bahia. A Via Bahia colocou lá no nosso anel, nas alças do anel rodoviário, apenas cones para tentar evitar as mortes. É verdade que reduziu, diminuiu, mas Conquista merece os viadutos, que eu soube que não faz parte, não é da obrigação, os viadutos ou mergulhões, não é da obrigação da Via Bahia, mas pelo menos nós estamos brigando pela duplicação e eu entendo que a duplicação poderia sair nos 2 sentidos de Vitória da Conquista. Você pegar de Vitória da Conquista bem depois, logo para começar, bem depois da Lagoas das Flores, ou pudesse chegar até Planalto. Perfeito. E de Vitória da Conquista até Veredinha, ali onde tem o primeiro e único pedágio entre Vitória da Conquista e a divisa de Minas Gerais. Muitas mortes. Sem dúvida, se você levantar a estatística de mortes na BR-116 Rio-Bahia, nós temos trechos recordistas lá. O trecho do Tabuleiro da Baiana, de Veredinha, de Lagoa de Zé Luiz e também entre Planalto e Poções e Serra do Mutum, em Jiquié. Deputado, nunca foi boa. E aí, para ser honesto, não é um problema localizado de Vitória da Conquista. É um problema com o qual o país se debate de norte a sul. Estou falando da questão da falta de segurança. É aqui em Salvador, é assim em Itabuna, Ilhéus, enfim. Pelos 4 cantos desse país você convive com essa situação. Mas em Conquista recrudesceu nos últimos dias. Olha só, eu tenho um dado, está lá em Conquista, eu tenho esse dado aqui. A gente entristece quando vê um dado desse. Entre jovens de 16 e 17 anos, o Brasil tem 5.570 municípios. Dos 30 mais violentos da pátria, a Bahia contribui com 11. 11 é a Bahia. Vitória da Conquista é o 24º em morte de jovens de 16 e 17 anos. E não é só isso. O Instituto Sangari, que fornece dados para o mapa da violência e que, inclusive, é acatado e reconhecido pelo Ministério da Justiça, coloca a Vitória da Conquista como uma das cidades mais violentas do Brasil. Eu continuo entendendo, vendo e a gente enxerga que falta à Bahia uma política de segurança pública. Não tem. A única política de segurança pública onde você estudou e você pensou em combater a criminalidade e a violência na Bahia foi na época de quando o governador Paulo Souto implantou a CAESG e esse policiamento de fronteira para combater roubo de cargas e também assalto a bancos, que diminuiu de maneira drástica. Mas eu diria que a Bahia, o governo do Estado, perdeu o controle da violência no Estado, Humberto. É uma pena. Que sentimento o senhor leva do político Marcelo Nilo? Eu vejo ele com extrema habilidade. Eu, quando cheguei aqui, muitas pessoas, eu não votei. Eu sou um suplente, eu assumi a cadeira do extraordinário deputado
Bruno Reis, convocado para esta seleção de craques que tem a Semineto, que sem dúvida é um dos melhores prefeitos do Brasil, e eu quero aplaudir quando ele anuncia 500 milhões para a educação, e todos acreditam, porque é verdade, ele vai investir nesse ano e no ano que vem, com um programa combinado, 100 milhões. Mas eu, quando cheguei aqui, a imprensa e aqui na casa muitas pessoas falavam em alternância de poder. E eu confesso a você que no enfrentamento, no candidato que apareceu, que surgiu para enfrentar Marcelo Nilo, se eu estou aqui, e se eu estivesse de votar, eu também votava no Marcelo Nilo. Curto e grosso. Está grosso o caldo que envolve a presidente Dilma, deputado? Olha só, Humberto, eu acho... hoje eu fiz um pronunciamento na Assembleia. Nós estamos vendo aí o PT jogando muito com essa história de que isso é golpe. Ah, é a direita retrógrada. Eu diria que na atualidade no Brasil, direita é só placa de trânsito. Mas em relação ao que nós estamos vendo, o grande problema do governo Dilma, do governo da presidente Dilma, é o governo. Você vê que o problema não é um problema com os partidos políticos. O problema do governo é um problema junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao TSE, junto à Justiça Federal. E a corrupção é algo também que deprecia muito o governo. E aí, Humberto, potencializando a convocação nacional para o protesto do dia 16 de agosto, tem a inflação e desemprego. Eu diria que o PT perdeu o rumo e o governo também. O PT acabou. E eu diria que o governo agoniza. Eu não sei o que será do Brasil com a situação que nós estamos vendo e presenciando e lamentando. O senhor é um radialista, e eu posso atestar que é um bom radialista, é um estudioso da matéria, vive no debate diariamente. Acreditava que a situação pudesse mudar de janeiro até julho com relação ao quadro nacional, passando pela questão da economia, com inflação disparada, com um processo político extremamente degradado, com os partidos desencontrados, o governo sem uma representação que possa lhe dar um norte. Imaginou que isso pudesse acontecer nesse curto espaço de tempo, deputado? Veja bem, eu não via sinais de melhora do governo. Eu diria que a presidente Dilma teve a oportunidade, quando ela começou a punir e apurar toda a corrupção, quando ela começou a destituir os ministros. Depois, ela se deparou com problemas da governabilidade. Humberto, nós precisamos acabar com a prática política nacional. A atividade política, ela é uma das mais nobres da vida do homem quando exercida com seriedade, com respeito ao povo brasileiro. A política virou, na verdade, jogo de interesses e eu diria que nós estamos vendo no governo praticamente 40 ministérios. Praticamente 40 ministérios com a Secretaria da Aviação Civil. É para contemplar os partidos políticos para garantir a chamada governabilidade. Isso é um escândalo, Humberto. Porque se é um escândalo você distribuir dentaduras para o eleitor, saco de cimento e outras benesses, e até dar dinheiro para o eleitor, isso é escandaloso, é vergonhoso. Agora imagine você pegar o apoio, dando o que não é seu, a coisa pública, e isso é negociado com a imprensa dando divulgação, dizendo, olha, o partido tal vai segurar 2 ou 3 secretarias com o governo, já negociou o apoio. É como se você estivesse trocando ou comprando melancia, banana na feira. Então, eu entendo que nós precisamos dar um freio de arrumação e mudar a prática política nacional. Essa mudança, eu diria que não está lá no Congresso Nacional, está em nós, na hora do voto, na hora de você escolher o candidato. Eu diria que o Congresso Nacional é a nossa cara. A Assembleia Legislativa, nós, a Bahia, os baianos votaram. As câmaras de vereadores, os prefeitos. Então, se você
quer derrotar um prefeito, se você não está satisfeito, você tem que realmente votar contra ele na oportunidade do voto, do exercício da democracia. Não tem nada melhor do que você mudar um país. Eu estava lá em Brasília com você, Humberto. Tinha poucos jornalistas da Bahia, tinha 2 emissoras de rádio da Bahia, e nós estávamos lá, em 1985. Eu me lembro que Ferreira Neto dizia que o Brasil saiu de pato para ganso, saiu de ditadura para uma democracia sem derramar uma gota de sangue. Então nós esperamos que o povo brasileiro mude a pátria, o nosso país, através do voto. Ali, deputado Ezzy Guzmão, naquela Câmara, o que é que a Bahia pode esperar do deputado Ezzy Guzmão e particularmente conquista? Olha, Humberto, eu vim com a vontade enorme de trabalhar. E uma das coisas que nós desejamos para o Estado da Bahia é que o governo priorize ações na educação. É o princípio de tudo. Você investindo na educação, você terá um resultado e benefícios em outras direções. Mas o governo, eu desejo que o governo combata a violência, com bons programas, e que ele venha socorrer a Bahia em relação à saúde. E que o governo Rui Costa governe, porque até agora ele não conseguiu governar, não conseguiu deslanchar. O que eu prometo ao meu estado da Bahia, a minha região do Sudoeste, é muito trabalho. E eu estou, dentro do nosso parlamento baiano, conversando com os colegas, eu gostaria muito que o parlamento baiano mudasse. Nós tivemos agora 2 votações e eu tive uma profunda decepção, grande decepção. Foi exatamente nos salários dos servidores e agora na LDO. Nós lançamos 4 emendas, não conseguimos nada, absolutamente nada, porque essa vitória de que nós conseguimos emplacar a emenda da transparência, a transparência é lei. E a Bahia dá um péssimo desempenho, tem um dos piores desempenhos em termos de transparência. Então nós solicitamos lá menos recursos para a propaganda, não conseguimos. Solicitamos de 5% para 7% para as universidades, não conseguimos. Queríamos que o governo garantisse um investimento mínimo de 1% em segurança, educação e saúde, não conseguimos. E aí eu estou conclamando e fazendo um apelo ao parlamento. Precisamos deixar de ser deputados do governador e precisamos ser deputados da Bahia. Isso vai dar independência à casa, ao nosso parlamento. Falei aqui com o deputado Ezzy Guzmão, combativo. Uns dizem polêmico, outros dizem um deputado e um radialista e um profissional de imprensa extremamente combativo. Uns dizem que, na verdade, defende interesses que não estão próximo dos anseios do povo, outros não. Outros dizem, olha, Ezzy é a minha voz. Isso é natural no político. O político que não faz nem mal, nem bem, tenha medo dele. Abrace o político que você possa até criticar, que você possa ter até pouca simpatia ou nenhuma. Esse é o político correto. E Ezzy joga muito nesse time, aliás, não é de hoje. Deputado, prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. O prazer é meu, Humberto. Sem dúvida, nós convivemos juntos lá em Conquista e, sem dúvida, você... Eu estou falando sem dúvida demais, acho que está em promoção. Mas vai corrigindo. Mas, Humberto, você foi um grande companheiro do rádio. Oba, oba. Valoroso companheiro, e eu, quando mandei você aqui, e foi uma recomendação minha para Salvador, eu soube que você fez muito sucesso aqui no rádio, e agora está aí na televisão, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e torço para que você continue crescendo, e estudioso que você é. Você, sem dúvida, é um estudioso, um pesquisador, mas eu gostaria de ver Humberto deputado. Quem sabe, Humberto, um dia eu gostaria muito de ver você aqui. Você que é de uma escola fantástica, de grandes políticos, nossos professores.
Quem sabe ele vai para a Prefeitura de Conquista e me deixa a vaga e os votos. Muito obrigado por sua atenção. Nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.